Olá, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é relações rasas e, como consequência, a fragilidade atual das nossas relações humanas. Nós vivemos hoje uma era onde tudo é descartável, onde tudo é momentâneo, onde cada vez mais as relações são rasas, líquidas, né? Estamos marcados hoje justamente por uma era onde os serviços são rápidos e, como consequência, também fazemos uma descartabilidade de tudo. E isso, infelizmente, inclui também as relações. Estamos atualmente numa fase com grandes avanços, uma constante evolução, avanços tecnológicos e, como consequência, também nos adentramos muito no mundo virtual, porém, infelizmente, também nos esquecemos de viver o mundo real. E estamos desaprendendo algo básico e essencial, que é viver o aqui e o agora, viver o presente, se relacionar, conviver, amar e se expressar. Diante de uma sociedade tão consumista de produtos prontos, descartáveis, de satisfação momentânea, de prazeres rápidos, a gente acabou fazendo com que as nossas emoções, inclusive o amor, se tornasse algo passageiro, algo instantâneo e algo líquido. E se a gente aprende a descartar tudo para satisfazer os nossos desejos, a gente também aprende a fazer isso, infelizmente, com as pessoas, com as nossas relações. E aí a pergunta que fica é: será que ainda hoje, nos dias atuais, cabe, né, nos dias de hoje, a palavra eternamente? Onde estão as famílias reunidas, os casais apaixonados planejando um futuro, os jovens sonhadores felizes para sempre? Aonde estamos nós, afinal de contas? A gente vive uma enorme dificuldade em nos relacionarmos e, como consequência, uma enorme frustração justamente por não conseguirmos nos relacionar. Grande parte da sociedade vive em conflito com o imaginário. Mesmo que a gente saiba que não existe príncipe encantado e não existe a pessoa perfeita, ainda assim nós criamos uma lista gigantesca, muitas vezes, de requisitos para uma pessoa ideal, uma pessoa certa, pessoa perfeita, né? Então, como consequência disso, a maior dificuldade moderna está justamente em separar a realidade do imaginário, que nos leva à falsa ideia de que há sempre algo muito melhor, muito maior e muito mais prazeroso a ser experimentado, como se nada fosse o suficiente, nada bastasse. Eu costumo dizer que o comprometimento com o qual eu me proponho a uma relação deve ser coerente com o meu comportamento, né? Com as decisões que a gente toma. E isso significa o quê? Significa que toda decisão requer uma renúncia. Quando eu falo de renúncia, né, quando eu falo de relações, nesse contexto aqui, eu tô falando de relações saudáveis e, como consequência, também eu falo de renúncias saudáveis. Atualmente, a oferta e a facilidade de troca
alimenta com muita facilidade a ideia, como eu falei antes, do príncipe encantado. Justamente aquilo que nós crescemos ouvindo, né? Quando crianças, dos contos de fada. E que de alguma forma a gente ainda busca. Quando eu falo disso, de novo, né? Quando eu falo dessas relações líquidas, rasas, superficiais e descartáveis, quando eu falo dessa geração que vive isso atualmente, e muitas vezes vive isso por um medo, né? Eu não tô falando aqui de más intenções. Eu tô falando justamente de uma geração que é fruto de uma sociedade muito imediatista, que é tudo para ontem, que é tudo pronto. Uma relação, ela é uma construção. Eu não pego uma relação pronta. Eu construo uma relação. Eu me adapto a essa relação. De novo, né? De forma saudável. E aí, quando eu vivo dessa maneira imediatista, diante desse contexto, eu simplesmente não consigo criar laços fortes, comprometidos e duradouros. Porque para mim é descartável. Não entrego o que eu preciso, eu vou embora e vou procurar em outro lugar. Quando na verdade não é assim que funciona. Eu fico sempre tentando preencher um vazio e preencher alguns requisitos que são impossíveis muitas vezes. Porque eu estou buscando o príncipe encantado, que não existe, né? Como consequência, a partir disso a gente cria também uma coisa chamada irresponsabilidade afetiva. A gente falha na comunicação, né? A gente não consegue se comunicar, a gente não consegue dizer isso eu não quero, isso eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu não busco. Por que a gente tem essa falha? Por medo. A gente tem medo. A palavra correta seria medo. Todos nós queremos em algum momento da nossa vida nos relacionar, né? Mas por insegurança a gente não consegue. E isso, como eu falei, deixa ainda mais nítido a falha na comunicação afetiva. E o que a gente precisa trabalhar hoje, na atualidade, é justamente isso, a comunicação. Entender o que o outro espera de mim e me comunicar sobre o que eu espero do outro, né? Para que sejamos justos um com o outro. Porque talvez eu não vou poder te entregar o que você espera, ou você não vai poder entregar para mim o que eu desejo. Eu sempre digo que as pessoas falam, né? Mas eu não sabia que ele era assim. Você só não observou os sinais. Você tem que observar desde o início. As pessoas dão sinais sempre. Outra coisa que acontece muito e está completamente errado é a ideia de que eu vou mudar o outro. Vamos supor, eu sonho em construir família, filhos, né? Correndo pela casa, enfim. E aí eu encontro uma pessoa que inicialmente diz pra mim que esse não é o desejo dela, que ela não sonha muito com isso. Mas quem sabe, talvez, gente, ficou tão claro ali, eu tenho que enxergar. Quem sabe, talvez, não vai suprir a minha necessidade. Eu quero alguém que queira o que eu também quero, porque assim essa pessoa vai poder me entregar de corpo e alma uma relação onde os dois saiam ganhando, porque os dois querem a mesma coisa, né? E aí algumas pessoas entram na relação, não, mas eu vou fazer ele mudar de ideia. Ele pensa isso agora. Não. Uma relação não é para você fazer a outra pessoa mudar de ideia. Quando a gente conhece alguém, é justamente para a gente entender as intenções daquela pessoa, as expectativas daquela pessoa. E se aquilo não supre os nossos desejos, são sinais de que aquela relação talvez não seja a melhor relação pra gente, né? Então, por isso que as relações têm sido cada vez mais descartáveis. Não dialogamos e, às vezes, quando dialogamos, não prestamos atenção nos sinais, que são muito importantes. Então, assim, eu volto a questionar vocês.
né? Eu acho que essa frase ela faz muito sentido para mim, para que a gente comece a repensar as nossas relações e os nossos desejos em relação ao outro e as nossas expectativas e o que aceitamos para nós também. Será que ainda cabe nos dias de hoje a palavra eternamente?